Fala, galera! Meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinho, mancebinha, tudo beleza contigo? Espero que sim, espero que você esteja muito bem, confortável aí no seu assento rumo ao conhecimento. Hoje, pessoal, a gente vai falar nesta aula sobre grandezas físicas, ok? Grandezas físicas. Esse nome, grandeza física, ele é bastante comum porque nós vamos só trabalhar com grandezas físicas praticamente no nosso curso de física, né? Nesse maravilhoso curso de física. Então, o que é uma grandeza física? Então, uma grandeza física é tudo que pode ser medido com um instrumento de medida. Cada grandeza tem o seu instrumento de medida, né, que vai mensurar essa medida. E tudo que pode ser medido, a gente pode chamar de grandeza física. Por exemplo, velocidade, aceleração, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de movimento, impulso, campo elétrico, campo magnético e força, enfim, uma infinidade de grandezas que a gente vai trabalhar, beleza? Agora, por exemplo, o amor. Você acha que o amor é uma grandeza física? Não, né? Você não existe um amorímetro que você enfia lá na pessoa e fala assim, essa aqui me ama tanto. É meio subjetivo. Então, grandeza física é aquilo que pode ser medido. Saudade. Nossa, eu tô morrendo de saudade. Tá, beleza, mas existe um saudadímetro que você soca lá e fala assim, pá, a pessoa tá sentindo 50S de saudade. Não existe isso daí, né? Então, grandeza física é tudo que pode ser medido. E a gente vai separar dois tipos de grandeza. A primeira dessas grandezas são as grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? A intensidade seguida da unidade já define totalmente essa grandeza. Então a gente tem, tempo, densidade. Tipo assim, o tempo. Você fala assim, essa aula é de 10 minutos. Beleza. Você precisa falar 10 minutos na horizontal para a esquerda? Não. 10 minutos, pronto, acabou, tá resolvido. A massa daquela pessoa é 100 quilogramas. Bitela, igual eu. Mas 100 quilogramas, né? Pronto, 100 quilogramas, acabou. 100, a unidade, a intensidade, e o quilograma é a unidade, beleza? Então são várias as grandezas que têm esse perfil, essa característica. Energia, né? Consumiu energia 250 kWh de energia aqui na minha casa, tá vendo? 250 é a magnitude e quilowatt-hora é a unidade. E pronto, você não precisa falar mais nada. Agora, por exemplo, deslocamento. Se eu falar pra você, levanta aí na tua casa e desloca 1 metro, você vai saber pra onde você vai? Não vai. Você precisa de outra informação, ou melhor, outras informações, que são as orientações para essa grandeza. Essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais, beleza? Grandezas que precisam de 3 informações para serem perfeitamente definidas: intensidade, direção e sentido, ok? Direção e sentido é diferente. Não é a mesma coisa. Vocês vão ver, vou exemplificar para vocês, ok? Então, deslocamento. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de deslocamento. Beleza? Então, você vai deslocar 1 metro. 1 metro é a intensidade. 1 metro é a unidade. Agora, vamos lá. Levanta aí na tua casa. Desloque 1 metro na horizontal. Agora você sabe para onde você vai, né? Ainda não. A horizontal é a direção. Você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Direita e esquerda, nesse caso, seria o sentido. Então, percebam. Intensidade, direção e sentido, né? Você vai deslocar 1 metro. Pode ser na vertical, que é a direção, sentido para cima ou para baixo, né? O que for paralelo tem a mesma direção. A gente vai representar as grandezas vetoriais por vetores. A gente vai conversar isso em outro momento, tá? Uma flechinha que vai representar essa grandeza. E esse vetor vai trazer as 3 características: a intensidade, a direção e o sentido. Então aí estão listadas algumas grandezas que têm esse perfil: a intensidade, a direção e o sentido. Tá aí, deslocamento, velocidade, força, aceleração, e tem um monte de outras que nós vamos ver: quantidade de movimento, impulso, campo elétrico, campo magnético, enfim, um monte de grandeza que tem esse perfil, beleza? Vamos falar um pouquinho agora, para eu mostrar para vocês a parada da direção e do sentido, tá? Eu vou pegar como exemplo a velocidade.
Então, suponha que você tenha um vetor que vai representar a velocidade. Como eu disse para vocês há pouco, o vetor é uma flechinha que vai representar a grandeza vetorial. Ela vai ter uma direção, né? No caso da velocidade, é tangente à trajetória, tangente à curva. Você já deve ter ouvido falar, ou não, né? Tipo assim, putz, aquele carro entrou naquela curva e saiu pela tangente, não conseguiu fazer a curva. Então, tangente é a direção, beleza? E o sentido vai ser o sentido que está se movimentando, o mesmo do movimento. Então veja só, aqui você tem o módulo também pode ser representado como a intensidade, tá? Então veja só, aqui você tem um corpinho que vai se movimentar. Vamos indicar para onde ele está indo, tá? Na posição 1, no instante 1, ele vai estar nessa direção e nesse sentido. Então esse vetorzinho vermelho que você está vendo aí, essa flechinha, é o vetor que representa a direção e o sentido, e o tamanho representa a intensidade, beleza? Então esse carinha aqui, esse ferinha vai... Vamos tirar uma foto dele nessa curvinha aí, tá? Então aqui, ó, você vai ter a posição 2 no instante 2. Você tem essa retinha que apareceu aí, ó, é a reta tangente. Reta tangente, você estuda em matemática, pega só um pontinho daquela curva ali. Essa é a direção da velocidade. E aí você tem o vetor representando aqui. Se você observar, o vetor aumentou. O que isso quer dizer? Que além de mudar de direção e sentido, a intensidade da velocidade mudou. Se você estivesse olhando no velocímetro de um carro, estaria aumentando ali o valor da indicação da velocidade. Beleza? Então essa é a representação de grandezas vetoriais. Esse é um exemplo, né? Com flechinhas, denominadas vetores, que traz as 3 informações. Essas flechinhas, elas trazem as 3 informações, esses vetores: intensidade, direção e sentido. A gente pode classificar os movimentos de 2 maneiras: observando a intensidade e observando a direção e o sentido da velocidade. Então a gente está tratando aqui de movimentos, então esse movimento está caracterizado por uma mudança de posição que acontece com uma certa rapidez, e essa rapidez é representada pela intensidade da velocidade. Além da rapidez, você tem a direção e sentido, que é a orientação, para onde o bagulho está indo, beleza? Então vamos lá, ó. Em relação à intensidade da velocidade, a gente tem 3 possibilidades. Quando a intensidade da velocidade aumenta, a gente tem um movimento chamado de acelerado. Quando a intensidade diminui, o movimento é retardado. E quando a intensidade nem aumenta nem diminui, a gente denomina um movimento uniforme. Percebam que a gente não caracterizou a trajetória dele ainda, né? O que eu quero dizer? Esse movimento pode ser retilíneo e uniforme ou circular e uniforme. Ele pode ser retilíneo e acelerado ou retilíneo e retardado, certo? Então, não observamos ainda a trajetória. Vamos vamos focar na intensidade. Então essas são as 3 possibilidades, observando a intensidade da velocidade. Agora, a gente pode classificar em relação à direção e sentido, né? Então o que acontece? Se o movimento for em linha reta, a direção e o sentido não estão mudando, beleza? Não tem mudança de direção, então a gente tem um movimento retilíneo, ok? Se o movimento é curvilíneo, a gente tem uma mudança da direção. Então, a gente tem uma mudança da orientação da velocidade, belezeira? Então, você tem 2 maneiras de analisar: a intensidade e a direção e o sentido. Existe um movimento muito particular que é o circular e uniforme. Esse movimento circular e uniforme é aquele em que a direção da velocidade muda, tá? Mas a intensidade não. A gente vai ter aulas sobre movimento circular e uniforme especificamente, porque tem várias situações em que esse movimento está acontecendo, né? Os ponteiros de um relógio, pode um satélite em torno do planeta, enfim, um monte de movimento que se caracteriza como circular e uniforme, belezeira? A direção da velocidade muda, mas a intensidade não, belezeira? Então eu já falei belezeira umas 50 vezes, então essa é a aula sobre grandezas. Grandeza escalar, grandeza vetorial. Grandeza escalar, muito bem definida com a sua intensidade seguida da unidade, e a grandeza vetorial precisa da intensidade, da direção e do sentido, beleza? Direção,
Um feixe de retas paralelas tem a mesma direção. Cada reta tem uma orientação que é o seu sentido. Não confunda, amiguinho, direção com sentido, beleza? Então essa é a aula sobre grandezas vetoriais. Espero que você tenha sacado, né? E se você sentiu a sacada, o pior já passou. Vamos à luta, meus amiguinhos. Vamos à luta, filhos da pátria. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.